Olá, boa noite, eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Obrigado por sua audiência, o nosso protagonista principal já está aqui conosco. Olá, boa noite, senhor Ernesto, tudo bem? Olá pessoal, o Ernesto Responde dessa semana vai ser um pouco diferente. A gente tem recebido muitas perguntas sobre desenvolvimento de BI que fizemos no ERP Flex, usando exatamente o Power BI da Microsoft. Então nós vamos fazer uma entrevista com o Jorge Gardim, que foi a pessoa que desenvolveu essas visões iniciais que nós temos disponíveis no ERP Flex. Então vamos assistir como é que foi essa conversa que eu tive com ele. No final dessa apresentação, eu tenho mais um recado para vocês. Pessoal, hoje nós vamos ver um tema muito interessante que é BI, Business Intelligence. Eu sou da época em que o BI era caríssimo, complicado, mas hoje ele se integra com os ERPs. Eu estou aqui com um especialista que está fazendo todo esse processo de integração com a gente, Jorge Gardim. Boa noite, senhor Ernesto, tudo bem? Tudo bem? Então, Jorge, como é que funciona esse processo de atualização, de processo de processamento dos dados, até o usuário ver na tela essas visões, né, que são muito bacanas, a gente vê gráficos complexos de uma forma bastante interessante, com muita informação. Vamos lá, senhor Ernesto. Então, o BI, né, ele é basicamente calçado em três pilares, né, que é a famosa ETL, né, então, que é a extração, a transformação e a leitura ou a visualização dos dados, né. Então, nesses três pilares que são sustentados no Power BI, né, o Power BI, no caso. Quando você fala em transformação, como assim? Os dados vêm do RP, precisa ser transformado? Sim, muitas vezes a gente precisa transformar um dado que ele vem do RP não numérico em numérico, ou criar algumas situações. No RP significa ativo, 2 significa inativo. Então eu posso mudar, transformar isso para um entendimento mais prático, né? E a questão de que o BI ele não é online. Até tem uma historinha que tem nos livros de BI, normalmente, que diz que uma pessoa estava visitando uma empresa e eram assim 9h15 da manhã, ninguém estava trabalhando, estava todo mundo nos corredores, fumando. De repente tocou uma campainha e o pessoal correu para a sala, ligou o computador e começou a trabalhar. Eu perguntei, vocês entram aqui às 9h12, assim? Como é que funciona isso? Ele falou, não, é que esse sinal que deu agora significou que o sistema estava atualizado. Então, às vezes, demorava a noite toda, mais uma parte da manhã, para atualizar o sistema. É assim ainda hoje? Não. Hoje isso daí não existe mais, né, senhor Nelson? As tecnologias mudaram, evoluíram, né, obviamente, e isso hoje é muito mais rápido, né? As capacidades, inclusive, de processamento e tudo mais das máquinas também mudaram. Eu costumo comparar um celular com um computador que eu tinha, que eu administrava 250 pessoas no cliente, que o meu celular hoje é muito mais potente do que esse mini computador, que era o Cobra, tecnologia brasileira. Enfim, então, hoje em dia, por exemplo, no nosso, que nós fizemos uma parceria com a ERP Flex, ele leva para todos os clientes que já estão dentro do Power BI aproximadamente 10 a 15 minutos. Então, é muito rápido, né? Exato. Então, isso é feito de madrugada, de modo que na manhã seguinte sempre os dados estão atualizados e a pessoa vai analisar. Evidente, se ela quiser saber alguma informação sobre uma última venda que aconteceu, ela está dentro do RP, ela pode consultar isso lá. Muito bem, então os dados são atualizados durante a noite, de manhã está lá tudo disponível. E essas telas, o que elas têm de diferente das telas convencionais que tem no RP? Elas são dinâmicas, né, senhor Ernesto? Então, até tem um exemplo aqui que a gente vai mostrar, que é a multidimensional.
E isso se dá através de todos os relacionamentos entre as dimensões, né? Então, isso dentro do ERP, de qualquer ERP, é muito mais difícil de você conseguir ter essas visões de todos os ângulos, né, da informação. E no BI, no caso nosso Power BI, ele é totalmente possível. É o que ele sabe fazer de melhor, né? Então, vamos ver algumas telas. Entra no sistema. Vale falar, senhor Ernesto, que no caso aqui com a RP Flex, com o senhor, nós fizemos o BI dentro do RP Flex, né? Isso. Que existe a possibilidade de você ter ele na nuvem, que nós vamos mostrar aí no final um trechinho, mas no caso da RP Flex, até para levar qualidade para os clientes da RP Flex, nós assumimos o custo, né, senhor Ernesto? E o usuário da RP Flex, o cliente RP Flex, ele não precisa comprar licenciamento do Power BI. Né? Legal. Isso é importante falar. Esse custo ficou conosco. E aí, obviamente, existem outras maneiras. Você compra a licença Pro, que $9,90 por mês por usuário, e você acessa os seus Power BI. Mas no caso da RP Flex, nós fizemos o embutido ou embedado no inglês. Exato, que ele está dentro do RP Flex. Então o usuário vai ter uma tela, você vai mostrar agora, que ele vai lá e consulta isso aí, aquela informação. Vamos lá, vamos começar aí pela área comercial, que é onde que todo mundo quer ver o que está vendendo, né, senhor Ernesto? Exatamente. Então aqui a gente tem esse dashboard com essas 6 visões. Aqui são as visões, né, senhor Ernesto? Então nós temos aí, vale ressaltar aqui, pessoal, que a gente criou uma identidade visual única, tá? Para quê? Para que os gestores não entrem no comercial, ele tem uma forma de enxergar a informação. No financeiro, totalmente diferente. Contratos, diferente novamente. Por quê? Porque isso facilita, né? O gestor da empresa que tem acesso a todas as áreas, ele sabe que aquele local são os filtros, ali tem os KPIs, então a identidade visual ela é única para todos eles. O que muda é o conteúdo. Né? Certo. E aqui nós temos a parte comercial, o faturamento, a multidimensional que a gente mencionou. Mostra a multidimensional. Vamos entrar na multidimensional. Só para terminar, indicadores, churn de clientes, ABC de produtos e margem. Multidimensional. Aqui é aquilo que a gente estava comentando, né, senhor Ernesto? Da velocidade da ferramenta, da solução, e de como você atualiza, né, ou verifica de vários ângulos. Nós temos aqui, ó, clientes, vendedores, estados e municípios, naturezas financeiras, categoria e subcategoria e produtos. Porém, eu posso clicar em qualquer uma delas e quero saber o quanto eu vendi desse produto e para quem. Então, esses clientes compraram aquele produto, estes vendedores venderam, e aqui a gente tem uma grandeza, né, de cada um, de quanto representa do total. Os estados que eu comprei, ou que eu deixei de vender, né, os que não estão aí, a natureza, a categoria e subcategoria deste produto. O inverso é verdadeiro, eu também posso querer saber quanto este vendedor vendeu, para quem, em que lugar, quais os produtos. Então fica uma análise muito dinâmica, né, senhor Ernesto? A gente tinha essa consulta no Flex, era super lenta, demorava, e o usuário saía fora. Aqui o dinâmico aí, a dinâmica dele, que é uma ferramenta de BI, né? Quais outras visões você tem? Vamos lá, eu vou voltar aqui do começo e eu vou dar uma explicada geral aqui. Essa tela inicial é a gestão comercial. Então, a identidade visual, a gente partiu do princípio que aqui em cima vão ter todos os filtros. Aqui, logo abaixo dos filtros, nós temos os KPIs mais importantes, né, como faturamento líquido, margem, custo da mercadoria, o percentual da margem e o tanto de crescimento do faturamento em relação ao ano anterior. E na parte branca, nós fizemos os gráficos ou tabelas de análise, né? Então, aqui eu tenho uma análise year to date, ou seja, acumulado, e aqui eu posso mostrar, vamos mostrar 2021, e aí ele vai me selecionar. Então, eu consigo ver o acumulado. Aqui é a comparação do mês atual com o mês do ano anterior, tá? Não acumulado.
Aqui eu tenho a tabela que faz essas comparações e tem as setinhas do que cresceu e do que não cresceu, com drill downs. E aqui, se vocês notarem, eu tenho 7 dimensões, então eu posso descer os níveis. Eu estou vendo por estado, agora eu estou vendo por município, agora eu estou vendo por vendedor, o vendedor por cliente, aí categoria, subcategoria, até chegar no último nível da informação, que é o produto. Então, eu consigo fazer esse drill down. E eu também consigo fazer aqui, né, senhor Ernesto, não vinculada à dimensão superior. Eu posso descer para município. Aqui, desci para município. Quero ver por vendedor. Enfim, gente, até chegar no último nível, como eu mostrei no anterior. E do lado de cá, a gente tem a representatividade, né, por estado, aonde eu estou vendendo, aonde eu não estou vendendo. E o tamanho da bolinha? Tamanho é a representatividade. São Paulo representa 70 e poucos % aqui. Aqui, vamos lá em cima. Ceará, 0,63. Então, aqui eu sei bem aonde eu estou vendendo, a representatividade. Né? Vendendo mais pelo tamanho das bolinhas. Exatamente. O que mais? Aqui é multidimensional, nós já falamos. Aqui nós temos os indicadores. Olha, isso é super interessante. Indicador é a melhor forma de gestão, né? E principalmente que você tem também o valor orçado, né? Exato. A gente tem aqui 8 indicadores, né? Que inclusive também existia dentro do RP Flex, né, senhor Nelson? E por conta do Flash, como a multidimensional, ela foi descontinuada, né? E aí nós trouxemos para cá, né? Então, quais são esses indicadores? Faturamento, lucratividade, liquidez seca, liquidez, contribuição. Liquidez seca é exatamente o que você tem em relação ao dinheiro que você disponibiliza. Então, a liquidez seca é realmente só considerando o caixa. Já a liquidez considera também o quanto a receber. Muito bem, isso aí. Contribuição marginal, ROI, ponto de equilíbrio e giro de estoque. E aqui... Contribuição marginal, já expliquei, é receita menos o custo variável. Isso é muito importante para você determinar se você vai gastar mais com aquele produto ou não. ROI, retorno sobre investimento. Exato. Então, quanto é que você está tendo de lucro em cima do que você investiu na sua empresa. Ponto de equilíbrio, o ponto de venda em que você não tem nem lucro nem prejuízo. Quer dizer, a partir daquele ponto de equilíbrio, você passa a ter lucro. E giro no estoque é quantas vezes o teu estoque está girando no total. Mas é uma boa ideia para saber se você está com estoque muito alto ou não. O senhor gera as empresas do senhor por esses indicadores? Sem dúvida. Nós não temos estoque. Sim, então, é o único que foge. Mas os demais indicadores, eu uso todos eles e mês a mês eu vou analisando se está evoluindo, se não está, enfim. É uma forma de você ter uma visão bem ampla de como é que está indo o seu negócio. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Um recurso interessante, que em cada um dos indicadores a gente tem o orçado e o realizado. Mas se você quiser fazer a gente chama de what if, né? No BI, a gente consegue fazer uma simulação. Então aqui eu posso aumentar o meu orçado aqui para 200%. Então ele vai crescer o orçado e diminuir o realizado, né? Então, isso para todos os indicadores, tá? E eu posso digitar também o número aqui. Vamos para o próximo. Próximo, churn de vendas. Notem que aqui em cima vão mudando, tá, os KPIs. Então aqui eu já tenho quantidade de vendas, o ticket médio, médias de dias sem vender. Então cada tela tem os seus principais KPIs. Essa palavra churn, né? É uma palavra triste. É a quantidade de clientes que você está perdendo. Exatamente. Então aqui eu tenho por ticket médio, né, as categorias dos clientes, e aqui eu tenho alguns detalhamentos, dias sem vender, o último faturamento, enfim, alguns detalhes. Vamos para a próxima. A próxima é o ABC de produto. Isso aqui é a curva ABC, né, senhor Ernesto? Aqui a gente tem os gráficos. Vamos selecionar mais anos para ficar mais interessante.
para esse gráfico ficar mais interessante. Mas aqui, como eu falei, a gente vai mudando os KPIs, e aqui na análise de gráfico eu tenho a curva ABC, né? Aqui o A, aqui o B e aqui o C. Ele está carregando ainda, porque essa tela aqui ela demora um pouquinho mais, mas como a primeira vez que eu estou entrando hoje, ela está um pouco mais lenta. Mas enfim, vamos lá. Aqui é o Pareto, né? Então é 80-20. Ah, tá. Então, o 80-20, é isso aí, 80-20. Eu vendo 80% até os 80%, né? É viável eu vender. O que fica para trás, talvez eu tenha que entrar numa análise para saber se é viável, né, senhor ministro? O gráfico de Pareto, ele mede se você tem as vendas muito concentradas em determinados produtos, ou se você tem uma igualdade na participação de cada produto no faturamento. É um ponto muito importante, porque quando você tem uma concentração forte num produto, é evidente que você vai trabalhar dedicado àquele produto. Muito bem. E o próximo, e por último, é a análise de margem, né? Isso daqui foi uma tela que nós fizemos por pedido de clientes, né, senhor Ernesto? A gente não tinha desenvolvido nada para margem, e o primeiro cliente que comprou a ferramenta, ele sentiu a necessidade dessa análise e nos sugeriu que a gente fizesse. E aí nós fizemos para eles e disponibilizamos para todos. E qual que é a intenção dessa tela? De você analisar a sua margem, ou por custo médio, que inclusive foi até engraçado, eu fiz para ele por custo médio e depois ele, falando com ele, ele falou, mas eu uso custo standard. Aí eu coloquei o custo standard também. E então agora a gente atende clientes que tenham tanto custo médio quanto custo standard. E a ideia, na verdade, é cada vez mais ter mais telas. Então, se um cliente pede, aquela tela lá vai ser colocada para todos os clientes. A não ser que seja uma coisa muito específica que um determinado cliente pediu, então aquela tela fica só para ele, realmente. Aí a gente faz por um outro caminho. Aí a gente já tem um cliente que a gente, inclusive, está fazendo nesse formato, sem ser dentro do RP Flex, sem ser dentro dos templates. E esse gráfico aqui embaixo é para ver algumas distorções esdrúxulas, né? Como essa daqui. Então eu clico aqui, ele me separa qual é o produto que está com esse problema no problema, né? Porque negativo, né? Uma margem negativa tem que tá com problema. Vamos para o financeiro, senhor Mendes? Vamos. Então, no financeiro é analisado toda a parte de pagamentos, recebimentos, a liquidez que você tem, né? O contas a pagar, contas a receber. Então, é muito importante para a análise financeira do negócio. Às vezes você está numa análise, numa empresa com muito lucro, mas você pode estar financeiramente mal, porque você, por exemplo, vende a prazo, principalmente prazos dilatados, e compra à vista. Então, é aquela história. A empresa está dando lucro, mas não tem caixa. Vamos lá ver Vamos lá ver. Vamos para o financeiro. E aqui, como eu mencionei no outro dashboard, né, no dashboard comercial, a identidade visual vai ser a mesma. Então, eu tenho um dash principal, aí eu vou para contas a receber, contas a pagar e o demonstrativo de resultado. E essas duas caixinhas estão em roadmap, ou seja, vem coisa nova por aí. Então, vamos aumentar também essas visões aqui dentro do dash financeiro. Aqui, vale notar e salientar que aqui foi a última atualização, tá? Então, você dentro do RP Flex, você vai saber, hoje às 6 horas da manhã, ele atualizou esse dashboard com todas as informações até essa data aqui. É a data da última atualização. No caso aqui, nós estamos no fechamento de agosto aqui, tá? Agora vamos lá. Primeiro dashboard. Note a identidade visual, né? Sempre igual. O que muda são os números, né? As informações. Valores recebidos, valores pagos, o que supostamente é o que eu tenho em caixa, que é este menos esse, né? Eu recebi, paguei, sobrou isso. A eficiência do contas a pagar e a eficiência do contas a receber. Inclusive comparando com os atrasos, né? Isso aqui, a eficiência está baseada no pagamento em dia. Exatamente. E, novamente, aonde nós temos a faixa branca aqui, né? É onde eu tenho as minhas análises. Então, aqui, eu estou analisando
Deixa eu pegar um período aqui um pouco melhor. Vou pegar 2 períodos. Isso. Então aqui eu tenho o que eu recebi. Aqui é valor em aberto, tá? A receber e a pagar. Então eu tenho mais a receber do que para pagar em 2020, possivelmente coisas atrasadas, certamente, não possivelmente, né? E aqui em 2021 eu tenho também o mesmo cenário, eu tenho mais a receber, mas menos, um pouquinho mais do que o que teria que ser mesmo, né? Não teria que ser como se o contrário. No gráfico ao lado eu tenho o saldo a receber por cliente, então do maior para o menor, eu vou descendo, ele vai me mostrando os demais. Aqui do lado direito, né, abaixo, eu tenho os fornecedores a pagar, e aqui eu tenho uma visão que é quase que um fluxo de caixa, né, senhor Ernesto? Eu tenho aqui, ó, valores recebidos, que são esses daqui, né, os pagos, o caixa, possivelmente o caixa. E aí eu somo contas a receber em aberto e diminuo contas a pagar em aberto. E aí ele me projeta um caixa, né, futuro aí, né? Dependendo do que eu selecionar lá em cima, nas datas, aqui ele está me dizendo que em 2021 essa empresa vai ficar 20 milhões, 300 e pouco negativo, com esse cenário que está pintado aqui, né? Então, e aqui eu posso abrir, né, descer os níveis aqui por mês, até chegar nos dias, né? E ele vai me fazendo isso daí dia a dia. E agora, Jorge, quais são as telas que você está preparando? Porque esse trabalho vai ser permanente, você sempre vai estar desenvolvendo coisas novas a pedidos dos nossos usuários. Uma está aqui e a outra eu vou para outra tela. Aqui, Fernando, vale ressaltar que nós temos o DRE, tá? A gente tem ainda a parte de contas a pagar e contas a receber aqui, que são bem detalhadas, que é um nível de detalhe mesmo para você procurar aquele título e tal, mas vale a gente ressaltar o DRE. Então, aqui pela natureza financeira e aqui pelas empresas. Aqui eu tenho o meu resultado, né? Então, faturamento, menos custo, menos despesas, o resultado. Mês a mês, então eu tenho janeiro, fevereiro, e aí eu vou até lá no final. E se eu descer lá, eu vou ver o mesmo que eu vejo de resultado aqui. Então, para você, quero saber o resultado daquele período, você pode selecionar o período e olhar aqui que você já vai saber o resultado. Se quiser no detalhe, aí você tem essa tabela embaixo. Então, vamos ver a novidade, que esse daqui já está disponível para os clientes RP. O que eu mostrei até aqui está tudo disponível. Este é o que está no forno aí, que a gente está validando as informações, para poder liberar aí nas próximas semanas aí. Então, vamos lá. É a gestão de contratos, né, senhor Ernesto? Exato, e nós, por exemplo, temos contratos, né? Então, para nós isso aí é muito importante. Aqui nós temos mais 6 visões, tá, gente? Então, contratos, assinaturas, vigências, produtos, ordens de serviços e relação de clientes. Então, vamos pelo começo. Contratos, mesma identidade visual, só que aí valor de total de contratos, total de números de contratos, ativos, cancelados, suspensos. Aqui eu tenho uma visão num gráfico, né, em rosca, dos que estão ativos, né, por status, aqui por vendedor, aqui por cliente, do maior para o menor. Aqui eu tenho um detalhamento maior e até chego no número do contrato, e do lado de cá eu tenho eles plotados aí no mapa, né? Então eu vejo que eu tenho uma distribuição boa, né? Tá uma distribuição, exatamente. Mas São Paulo com a bolinha maior. Exato. São Paulo tem mais vermelhos ali, né? Bom, uma outra visão é essa daqui, uma novidade aí, que você vai ver os seus contratos, aqui assinaturas, né? Então eu tenho aqui, foi assinado esse contrato nesta data, em agosto. Aqui eu tenho esses contratos. Dia a dia, quanto foi assinado? Numa visão de calendário, né? O que é bem legal. Aí eu tenho aqui ainda com essa visão de calendário, mas
uma coisa que é importante, né? Quando que vai vencer aquele determinado contrato. Então, eu tenho aqui, eu seleciono, visualmente, notem a diferença. Esse que vai vencer é vermelho. O que foi assinado, ele está em azul. Então, isso também você sabe onde você está. E aqui, obviamente, os detalhes desse contrato. E aqui eu tenho, por produto, também uma análise dos ativos do vendedor e por produto. Então, eu sei aqui o que cada produto, né, ou cada vendedor vendeu de cada produto de uma maneira bastante rápida. Eu clico ali, ele já me seleciona quais os produtos, o que está ativo, o que está inativo, enfim, que sugere uma ação, né? E aqui são as ordens de serviço, tá? Então, geralmente, quem tem contrato tem uma parte de prestação de serviço que usa as ordens de serviço vinculadas a esses contratos. E aqui eu tenho o total por modalidade, então, notem aqui, né, presencial ou online, o online muito mais presente, né, por conta da pandemia, por consultor, ou seja, por técnico que executou o serviço, os clientes que tiveram uma maior quantidade do serviço, e aqui o detalhamento desses serviços, ordem de serviço por ordem de serviço. Essas telas são as novidades aí que logo estarão dentro da RPFlex também. Então, pessoal, vocês viram que com o BI você tem uma análise super detalhada, super fácil de você entender do que está acontecendo, com mais detalhes do que é apresentado normalmente num sistema de ERP. Então, não deixem de usá-lo, o BI, porque realmente isso vai fazer com que a gestão da sua empresa fique bem mais lucrativa. Então, Jorge, muito obrigado pela apresentação e vamos tocar em frente, porque esse projeto realmente é fundamental para os nossos clientes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, uma honra, e estamos à disposição. Clientes, peçam para a gente aí o que vocês precisam, porque nós estamos à disposição mesmo, ok? Ok. Obrigado. Viu então como é muito bacana você usar essas telas do BI? Habilite agora o uso dessas funcionalidades no seu ERPFlex e passe a usar essas telas com os seus resultados. Para habilitar, você liga no nosso comercial, no telefone que está aqui embaixo, e habilite o uso de todas essas telas que vocês viram.